Sou nascido em São João del Rei, uma cidade de forte viés cultural. Eu acho que isso já me trouxe alguma influência, né? A primeira biblioteca pública de Minas Gerais está lá em São João. E uma família de classe média, mas que valorizava muito os livros. Então minhas irmãs mais velhas e meus irmãos sempre me passavam livros, né? Até os livrinhos de bolso, livros policiais, livros de faroeste, meu irmão mais velho passava. E aí fui tomando gosto pela leitura e pela escrita. Desde pequeno eu gostava de escrever. Chega num determinado momento da vida que a gente tem que tomar uma posição, né? E São João del Rei, na década de 70, nós estamos falando aí meados da década de 70, não tinha a bela universidade que tem hoje. Eu queria fazer jornalismo, a coisa mais próxima que tinha da escrita era o jornalismo. Eu já tinha feito pequenos jornais em São João del Rei, fiz alguns jornais lá, alguns mimeografados que eram distribuídos e a gente passava no comércio para pegar patrocínio, apoio para fazer jornal mimeografado mesmo. Eu fiz uns 3 jornaizinhos lá. Fiz jornal em colégio, tudo. A minha pegada era essa, eu precisava fazer jornalismo. E não tinha como estudar em São João del Rei. Eu me mudei para Belo Horizonte para fazer primeiro um meio semestre de cursinho e passei logo na universidade. Fiz a PUC, a gente chamava de católica na época, hoje chama de PUC. Formei então em comunicação, com muita vontade mesmo de exercitar aquilo que eu achava que era a minha vocação, né? Ainda como formado eu comecei a fazer alguns estágios, passei pelo estado de Minas um período muito curto e depois fui para a sucursal do Globo. E quando eu estava para ser promovido para a equipe do Globo, um ex-professor meu da Católica me fez uma oferta irrecusável. Olha, eu preciso fazer uma revista numa grande empresa, queria te levar para essa assessoria. Aí eu falei, caramba, eu vou para uma assessoria de imprensa, não é isso que eu quero e tudo, mas fui porque me pagavam, os 3 trabalhos que eu tinha me pagavam. E eu estava casado, com 20 anos naquela época. Tinha casado com uma colega de faculdade. Não tinha jeito. Aí eu fui para a assessoria, acho que tive uma longa experiência lá, muito boa, muito aprendizado. Meu chefe foi Demóstenes Romano, que foi um jornalista muito importante. No paralelo a isso, eu já comecei a também querer dar vazão à coisa da escrita ficcional, né? Meu primeiro livro foi em 1998, um livro chamado Cartas do Paraíso, saiu pela editora Mas, um livro de contos. Quando chegou no ano 2000, eu dei uma virada. Eu quis dar uma guinada na minha vida, porque recebi um convite do Ziraldo, estava juntando um grupo de mineiros para fazer uma revista aqui, que é a revista Palavra. Então, uma revista maravilhosa, olha que capa linda, uma revista que nunca tinha sido feita nesse tamanho ainda no Brasil. Numa época em que São Paulo estava produzindo a revista Bravo, aí nós falamos assim, não, nós vamos produzir uma revista que é para o Brasil inteiro. Então essa revista foi uma experiência maravilhosa que durou 16 números, de 1999 ao ano 2000. Eu comecei lá editando a página de perfis, no final eu estava como diretor de redação, mas com uma equipe muito bacana e conciliando isso com o emprego que eu tinha. Infelizmente, ela não se viabilizou economicamente, tivemos que encerrar, matar a revista na 16ª edição, só que aí minha vida já tinha virado do avesso. Eu falei assim, não dá mais para... Entendeu? Essa é a minha pegada. Eu quero viver no segmento de cultura e literatura. E aí sim, eu saí de lá, fiz um escritório de comunicação, junto com a Silvia Rubião, minha sócia, e começamos a desenvolver projetos editoriais variados, né? O mais conhecido deles é a coleção BH Cidade de Cada Um, que o primeiro número foi lançado em 2003, uma coleção que eu não tinha a menor ideia de que se transformaria no que se transformou, um sucesso, né? Em 20 anos de coleção, agora 21 anos, nós já lançamos 40 títulos, tem mais 3 já a caminho, caiu nas graças do Belo Horizontino, das pessoas que moram aqui. Criamos uma outra coleção chamada BH Perfis, para homenagear pessoas que fizeram a vida em Belo Horizonte, às vezes nem nasceram aqui, como o Dr. Hugo Werneck. A minha carreira de escritor, eu lancei poucos livros, mas eu venho mantendo essa carreira viva. Meu último livro, Pistas Falsas, que foi lançado em 2023, ganhou o prêmio da Academia Mineira de Letras de livro do ano. Enfim, eu tenho uma atuação como editor, como escritor e também como curador de eventos literários. Durante 9 anos eu fui curador do Festival de Literatura de São João del Rei, Felite. Criei um projeto chamado Ofício da Palavra, que durou também 9 anos no Museu de Artes e Ofícios, onde eu convidava autores
para conversar sobre autores de literatura contemporânea. Tive mais de 70 entrevistas nesse projeto, durou 9 anos, e agora estou há 9 anos exatamente fazendo Letra em Cena, que é um projeto no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, Centro Cultural Unimed BH Minas. Eu acho que eu vou ultrapassar esse número assim, fatídico, 9 anos. Né? Assim, acho que eu vou cruzar, nós vamos chegar no 10º ano. Eu acho que faltava, né, a Belo Horizonte, iniciativas como essas, assim, de permanentemente você colocar a literatura contemporânea em pauta. Essa era a pegada do ofício da palavra. Quando eu fiz o Letra em Cena, até para ter uma diferenciação, eu pensei num projeto que pudesse homenagear a literatura em língua portuguesa. Então ele começou tratando só de escritores icônicos já falecidos. Vem o Zé Wisnik aqui falar de Mário de Andrade, o Silviano Santiago para falar de Machado de Assis. Quer dizer, o que eu queria com isso é atrair pessoas para um projeto literário. E isso começou a formar público. E há 2 anos eu achei que a gente precisava ampliar esse leque também para trazer autores contemporâneos para falar da própria obra. Então o projeto hoje ele tem um misto. Ele continua homenageando autores já falecidos e alguns até que precisam, porque andam meio esquecidos. Né? Então, assim, eu acho fundamental continuar isso. A coerência do projeto continua sendo a literatura em língua portuguesa. Esse é o foco. Mas eu posso chamar autores contemporâneos para vir aqui. E é bacana você ver que tem um público que gosta. Né, que gosta de livros, gosta de literatura. Se eu puder continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso. Eu acho que é meu papel ser também um pouco uma plataforma para apresentar esses nomes, sabe? Acho que é uma responsabilidade que eu tenho como alguém da cena de Belo Horizonte, que já conquistou um espaço, continuar promovendo esses encontros, sabe? E promovendo outros autores. Minas já foi conhecido assim, por algumas diásporas, né, de escritores. Teve uma geração inteira, né, de Drummond, de Nava, de Fernando Sabino, Otto Lara, que foi para o Rio. O Rio era um grande centro, antiga capital da República, assim, um grande centro, né, para onde esses nomes corriam, né, em termos de visibilidade, para realmente conseguir se inserir nesse mercado. Já na década de 70 começa um outro movimento, eu sou talvez um pouquinho antes, no final dos anos 60, que é São Paulo. Geração do Humberto Werneck, Ivan Ângelo, muita gente, o Vilela, Luiz Vilela foi, depois voltou. Agora, com o passar dos anos, a própria cidade de Belo Horizonte, ela foi ganhando mais densidade, mais infraestrutura, e foi demandando que se criasse algumas fontes de permanência, porque nem todo mundo já conseguia ser absorvido pelo mercado de São Paulo. Você já começa a ter aí uma certa crise da imprensa já lá para trás, né? Então já não era aquele negócio, vai todo mundo que vai conseguir entrar, não, nem. Então começou a se tornar mais difícil essa migração e também um desejo de transformar a cena local, né? Se a gente pensar em Belo Horizonte hoje, ela é muito, muito diferente da Belo Horizonte dos anos 90 para cá. Eu vim para BH e teve uma época aqui, isso não tem nem tanto tempo, né? 20 e poucos anos atrás, que você podia deitar na Afonso Pena no Carnaval, que não acontecia nada, não passava um carro, não passava um ônibus. Então era uma coisa assim, a cidade não tinha essa diversidade que tem hoje, essa oferta que tem hoje, uma produção cultural muito grande e que faz parte de todo um movimento social, né? Assim, de pertencimento, de tomar a cidade para si. Você olha o movimento na Praça da Estação, ali naquela região ali, na Baixa Estação ali, né? na Praça da Estação, no Viaduto Santa Teresa, os coletivos, o surgimento de muitos coletivos, né? O movimento negro também se afirmando muito. O panorama da cidade foi ficando mais efervescente e com uma juventude que já não se conformava mais de ser, assim, tratar Belo Horizonte como uma cidade de hospedagem, né? Você fica aqui, mas você vai fazer as coisas acontecerem lá fora. Eu acho que várias coisas foram acontecendo, essa mobilização social muito grande, né, com a retomada do carnaval, com a discussão do espaço público, né, urbano, que ganhou muito peso em Belo Horizonte nos últimos 20 anos, e com um desejo realmente crescente das pessoas fazerem as suas biografias aqui, na cidade. Porque também no mundo editorial começaram a aparecer editoras aqui. Já tem algumas que são mais antigas, mas assim, esse fortalecimento editorial também é de vamos dizer,
20 anos para cá. Hoje nós temos várias editoras independentes, muitas independentes, que ajudam a escoar uma produção literária, que às vezes não tem acesso a grandes editoras, mas já tem editoras, né, como a Relicário, a Autêntica, a própria editora da UFMG, editoras que têm uma projeção nacional. E editoras, vamos dizer, de formação. A gente nunca sabe se vai ter público. A gente confia que vai ter. Se começou a pingar, você fala assim, a pessoa não vai vir, não vai sair de casa. Porque hoje a concorrência, você não concorre com outros projetos literários. Porque quanto mais tiver, melhor. Se tiver Sempre o Papo, se tiver o Letra em Cena, né? Sempre o Papo é um sucesso. E se tiver vários projetos, a academia, pode ter tudo ao mesmo tempo. O problema não é esse, o problema é que o streaming, a possibilidade de você ficar em casa, tendo acesso a todo tipo de filme, a um lazer assim, bem confortável, sem você ter que enfrentar a rua, né, com esse trânsito horroroso que a gente tem. Todo evento que eu faço, eu já costumo prevenir os autores. A gente não sabe, sabe? Se o público vai comparecer. Tem comparecido. Tem comparecido. A literatura também precisa dos grandes nomes. Por exemplo, a Carla Madeira, Ser o que é, tem uma importância enorme para todos nós, escritores de Belo Horizonte, porque as pessoas vão ouvi-la, as pessoas vão na livraria buscar um livro da Carla, pode trombar num livro meu, um livro de um outro autor. A gente vê que tem público para a literatura. Mas às vezes as pessoas nem sabem direito como alcançar livros. As editoras independentes têm muita dificuldade. Eu saí por uma editora independente de São Paulo e os livros não são distribuídos em Belo Horizonte. Então, eles acreditam na venda online. Nem sempre isso funciona. É um sofrimento. A gente faz. Eu lembro quando eu fazia o Ofício da Palavra lá no Museu de Artes e Ofícios, às vezes você trazia uma pessoa maravilhosa, mas ali não tinha dificuldade de estacionamento. Cara. Já tem isso. Estava morrendo de medo. Então eu podia levar um Arnaldo Antunes e lotar, mas podia levar uma Ana Miranda, sei lá, e ter 15 pessoas. Então, assim, o risco é total. Né? A gente nunca sabe realmente se vai ter um público à altura daquele nome que a gente está trazendo.